Pessoal, boa noite. Ei, Maíla, boa noite. Nayara, Débora. Vamos para mais uma live. Acabei de enviar o convite para Maíla. Vou estar enviando novamente para ela estar entrando aqui ao vivo da Baby Care Parceria. Oi, Brenda. Oi, pessoal. Hoje o dia foi bastante corrido. Deve estar com bastante olheira aqui na tela. Ei, Vânia. Oi, Maíla. Boa noite, joia? Boa noite, tudo bem? Tá dando Tudo, e para me você? ouvir? Tudo. Sim, tá dando sim. Uhum. Pessoal, boa noite, né? Um mês de agosto recheado de atividades. Eu brinco que hoje encerra as lives semanais, a maratona de lives. É muito bacana estar aqui com vocês, transmitindo conhecimentos, mas tem dias que é muito corrido. Então, hoje nós vamos estar falando de cuidados com o bebê, com Maíla. Maíla é parceira da Baby Care. É uma grande amiga, uma grande mestre da amamentação. Maíla mora em Divinópolis. Oi, Raíssa, boa noite. E Maíla, no final, tem uma super novidade para contar para vocês, não é, Maíla? Tá ouvindo? Deu uma travada aí. Isso, voltou. Pode Voltou. falar, Maíla. Então é um prazer estar aqui novamente, né? A gente conversou só no início mesmo da parceria, mas é um grande prazer, principalmente nesse agosto dourado, participar aí com você, poder falar um pouco de cuidados com o bebê, que é uma parte que eu particularmente também gosto muito. E a gente trabalha muito também com cuidados com o bebê, porque faz parte do binômio mãe e filho, né? A gente cuida da amamentação e do cuidado com o bebê. Então, acho que é muito importante e passar essa segurança para a mãe, nos cursos também, no momento que a gente está orientando a amamentação, é de fundamental importância falar desses cuidados. É isso. Isso. E eu tinha falado que no finalzinho você tem uma Ah, novidade é. para contar. Eu até deixei um recadinho, né? Que nós vamos contar uma novidade no final, que nós vamos ter uma surpresa e vai ser muito bacana. Acho que vocês vão aproveitar bastante e vai ser muito legal aqui para o público de Divinópolis. Mas aí vai Muito deixar para o bem, final, né? claro. Maíla, vamos começar respondendo as perguntinhas que a gente Vamos. recebeu? Vamos. Hoje eu, Uhum. eu tô com outro telefone porque o meu tava sem bateria aqui, já só tá com 10%. Vamos lá. Só Pessoal, correndo, as né, dúvidas que Vânia? vocês... Hã? Só correndo, né? Foi bastante corrido, hoje foi muito corrido. As dúvidas que vocês forem tendo, pode estar enviando, que a gente também vai estar respondendo aqui agora. Isso. Uhum. Então, vamos lá. É a primeira perguntinha da mamãe Luana. É verdade que enrolar o bebê no manto diminui as cólicas? Então, não é enrolar no manto, né? Porque a gente tem a técnica que a gente até trabalha nos cursos, que é a técnica dos 5 S, e uma das técnicas é enrolar o bebê. Tem uma técnica específica de enrolar o bebê igual um charutinho, né? Que é para dar uma sensação de aconchego, de segurança. É, enrolar igual um charutinho mesmo, dá esse aconchego para o bebê. Faz parte dessa técnica de alívio, sim, pode ajudar. Mas não é só ela isoladamente. A gente até fala, quando a gente está explicando esses 5 S's, para quando a gente está dando curso ou consultoria, que muitas vezes a gente tem que associar todas as 5, né? Sim, Não é, às vezes, só o charutinho isoladamente que vai surtir efeito. Então, assim, ajuda, mas não é só ela, porque a cólica ela é um conjunto de coisas, como já foi falado em várias lives aqui. Tem que ver a alimentação da mamãe,
tem que ver esse bebê. É uma coisa muito comum até o terceiro mês de vida, por causa da imaturidade do sistema digestório do bebê. Ele ainda não tem a flora intestinal formada. Então, tem uma série de questões. Mas é claro que ajuda. A gente fazia isso até instintivamente no passado, né? E, Mas é um conjunto, né? Não assim, isoladamente vai fazer mágica sozinho, mas pode ajudar, sim. e só complementando, Maíla, é importante a gente ressaltar também que ao enrolar o bebê no charutinho, a gente trabalha com que ele se lembra quando estava em útero. E como as coisas são mais comuns até no terceiro mês de vida do bebê, ele está vivenciando o período de esterogestação. Né? Esterogestação é o bebê aprendendo a se viver do lado externo, do lado de fora do útero. Então, do momento Isso, que uma dessas técnicas de enrolar ele em charutinho é ele remeter, ele lembrar quando se estivesse mesmo ao útero, gestação. e isso é Uhum. super positivo para esse período de adaptação do bebê no meio externo. E foi surreal sua fala, onde dizer que não é somente uma técnica de enrolar, Exatamente. como por exemplo de chiar, de ninar. É todo o conjunto envolto e Uhum. também muitas vezes a mamãe está ali cansada, né? Porque os dias com o bebê, eu brinco que os primeiros dias são bem São, exaustivos. E às vezes chega um papai descansado e já enrola esse bebê rápido. E muitas vezes a técnica funciona mais com o papai precisa, porque exatamente. veio alguém descansado. Uhum. Então, transferir, não é descansado, com um limiar de paciência maior, digamos Exatamente. assim, Menos transferiu ansiedade. essa energia para o É. bebê. Porque às vezes a Uhum. mamãe fica frustrada de não ter conseguido, né, acalentar Exatamente. esse bebê. Muito Vamos lá para a bacana. próxima. Qual a Hum. quantidade de peças de roupa devo colocar no meu bebê no verão? Isso é Preciso polêmico. colocar luvas? Gente, essa questão do verão com excesso de roupas é importantíssimo a gente Ah, elencar para as é. mamães que vão ter, né, terem os bebês no verão. Maila vai Hum. responder, depois eu conto para vocês como que foi minha Conta aí experiência minha nesse experiência. verão, porque eu fiquei até um pouco preocupada. Na minha experiência, o que que eu oriento? Para ficar mais fácil para as mamães, eu falo sempre assim: olha a roupa que você está, nós vamos trabalhar com uma peça de roupa a mais do que você está, tá? Se você não vai enrolar no manto, então uma peça de roupa a mais. Se você vai enrolar no manto, o manto vai contar. Porque às vezes a mamãe ela fica assim, ela acha que empacota o menino todo, né? Ainda põe o manto e esse menino enche brotoeja, ela muitas vezes por excesso de agasalho, e ela não entende. Então, muitas vezes elas começam até a se olhar, a questão até de vestir, para perceber o quanto eu preciso colocar. Mas é preciso ressaltar que essa termorregulação do bebê, elas vai chegando por volta de um mês de vida, o bebê tem esse sistema termorregulador já perto do que se considera considerado normal. Então, esse bebê já não precisaria ser tão agasalhado. Então, até um mês, a gente vai olhar sempre uma peça de roupa a mais do que a gente está. Depois disso, já seria normal. Então, a gente não precisa super agasalhar esse bebê, né? Então, a gente vê, você vai falar da sua experiência, mas a gente vê coisas absurdas. E no verão, nem de luvinha precisa. O bebê, ele tem a mãozinha, muitas vezes, principalmente logo que nasce, que a gente fala uma acrocianose, que é a mãozinha mais arroxeada, porque ainda o bebê ele ainda está com uma baixa perfusão, vai chegar, né, a ficar a coloração toda rosadinha, mas é depois de algumas horas. Então todo mundo fica preocupado, acha que o neném está roxinho, põe luva, põe touca, e a touca é importante, sim, logo após o nascimento. Mas manter, muitas vezes, ao longo do tempo, não é interessante. Né? Tem até umas, acho que eu já postei uma foto de peças de roupa de acordo com a temperatura. Mas eu acho isso difícil porque é subjetivo. Fazendo essa associação que eu estou falando é mais interessante, né? Olhar pela sua roupa, porque aí eu acho que não tem erro, né? E aí pode contar a sua experiência aí. Essa associação que você mencionou é bem mais fácil das mamães estarem guardando. O que é a questão da experiência? É o verão tá muito quente.
E aí você chega Uhum. para entender, às vezes a casa tá quente. E aí essa Tudo bebê tá de fechado. macacãozinho, de mantinho, e bebês com febre Uhum. devido à hipertermia, a excesso de temperatura. Então, Uhum. muitas vezes tem que, né, no verão, se está muito quente a casa, né, esse Uhum. bebê com febre, um recém-nascido com febre, a gente tem que alertar, né, porque algo de errado tem, né, é procurar a Uhum. maternidade. No caso dessa Isso. bebê, eu cheguei para atender ela com febre, retiramos a roupinha, deixamos só de fralda, fiz um charutinho naquele fraldão de tecido fininho, Uhum. e aí a temperatura baixou. E a bebê tinha tido Olha, febre mais cedo, provavelmente do calor. Então a gente tem que ter uhum. muito cuidado. Outra coisa também é no carrinho. Na base onde coloca o bebê, às vezes coloca muitos mantos dobrados, colchãozinhos, Exatamente. coisas para É, acolchoar, só que aquilo ali eleva a temperatura. Eu já é, atendi um bebê é, que tinha é. 3 mantos grossos dobrados. E Uhum. aí o bebê também teve febre. E assim, Uhum. vários casos de 37,8 até Olha, 38 de febre por excesso de roupa. Mas esses dois pô, bebês foram bem acima de 38, foram 38,5 olha pra você ver. ou É. 38,7. Então é algo que a gente Uhum. tem que ter muito cuidado com o Uhum. excesso de roupa, se pensando em febre, Exatamente. porque às vezes a gente já sai correndo para a maternidade, Achando que o preocupado bebê está com alguma infecção, alguma coisa alguma aí. infecção, algo mais grave, né? Porque um recém-nascido de ter febre não é normal, ele tem algo de errado, tem sim, tem que buscar auxílio profissional médico, mas nesses casos que eu mencionei, era temperatura, era o excesso da temperatura, né? O calor. E outra coisa que é importante mencionar também do contato pele a pele. Quanto mais esse Uhum. bebê junto com pele de mamãe, o contato pele a pele regula a temperatura. Falo muito isso Exatamente. com as mães no frio. Então, quando está no frio, retira um pouco de manto do bebê, coloca ele junto Uhum. com a mãe. E, Se e ainda a, está muito frio, vem com uma coberta por cima, mas o pronto. máximo de contato de pele com É, pele para que seja uhum. termorregulador da temperatura do bebê. Então, por Exatamente. exemplo, se o bebê está com a mãe amamentando, ele não precisa, talvez, de cobertinha. Mas se eu Não, peguei e e não sou a trabalho mãe, também. precisa. Exatamente. É, E aí a eu gente tem que falo ter que esse menos de cuidado. roupa possível, né? Principalmente na hora da amamentação, a gente tira tudo, porque esse contato pele a pele é primordial, né? Principalmente para a gente ajustar a pega, fazer né, a pega correta, ajustar esse bebê, favorecer esse vínculo e esse contato. Então, na hora, a gente realmente retira tudo mesmo. Principalmente esse manto, Isso. esse excesso de roupa. Isso. E aí, assim, só para entender, quanto mais esse bebê junto para a mãe, além de vínculo e tudo mais, a questão da temperatura influencia muito. Isso é super positivo. Então, né, às vezes o bebê tá com a mãe, não precisa de mantinho, mas se eu peguei que não sou a mãe, né, ele vai precisar de mantinho. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual a temperatura ideal da água do banho do bebê? Uhum. Então, assim, é muito prática, né, essa questão. Hoje, assim, eu já dei tanto banho na minha vida, né, Vânia, que eu não uso termômetro. É muito, assim, de colocar a mão mesmo, o cotovelo. Mas a temperatura ideal, ela seria por volta de 37 graus, porque não é nem uma água nem muito fria, nem muito morna, ela é mais quentinha, tá? Pensando que essa água ela vai esfriar, né? Se a gente coloca até retirar a roupa do bebê, começa a lavar a cabecinha do bebê primeiro, depois eu seco até chegar a dar o banho de imersão, essa água vai esfriar um pouco. Então, eu não posso colocar uma água mais fria, porque se eu colocar uma água mais para morninha, uma morna fria, esse bebê vai sentir frio, né? Até falo muito com os alunos, porque a gente acaba dando muito banho também na maternidade, que encher bastante essa banheira de água para dar uma segurança maior para esse bebê. Ele sente medo ali, é o medo de cair, é a insegurança. Se ele tem muita água, ele se sente mais seguro, né? Se tiver uma água mais aquecida, ele sente o quê? Uma proteção maior, um aconchego maior.
Então, assim, facilita muito. Normalmente os banhos são bem tranquilos, né? Porque ele fica o quê? Mais aquecido. Porque aquele banho de antigamente, que as nossas avós davam, né? Porque aquele pouquinho de água, não podia molhar um umbigo, era que a correria, aquela água fervendo e, né, e dava aquele banho correndo mesmo. Então, hoje realmente é em desuso, né? Então, até nós vamos falar um pouco mais para frente disso. Mas é essa temperatura, quem tem dúvida, existe termômetro para banheira, né? Existe ele, pode utilizar, mas assim, é uma temperatura que você suporta, que você mergulha e é agradável, né? É uma água mais quentinha, né? Pensando nesse tempo de resfriamento que a gente vai ter, porque o banho, ele é um pouco, não é tão demorado, mas a gente, né, gosta de dar, quando a gente dá curso, orienta, lavar a cabecinha do bebê primeiro, né? Porque é a maior área do corpo do bebê, então vai ter um resfriamento maior. Então a gente faz essa técnica, então a gente preza por aquecer um pouquinho mais a água, né? Então é isso. Isso, é porque se essa água não for tão quente, a hora que nem que você for dar banho no bebê, ela está mais fria. Quando a Maíla Exatamente. menciona de lavar a cabecinha primeiro, era algo que também está em desuso, que antigamente se fazia de lavar essa cabecinha depois, para que o bebê não esfriasse a cabecinha, não caísse a temperatura corporal. Mas ao lavar a cabecinha primeiro, a gente tem que lembrar de partes limpas, né? De Uhum. começar por partes limpas e do momento que a gente lava a cabecinha, ela é secada. Então, se a gente Exatamente. lava a cabecinha, a gente já seca a cabecinha desse bebê Uhum. para depois É, dar continuidade no corpinho. exatamente. Isso É mesmo. isso mesmo. Próxima, Maíla. Hum. Essa aqui eu vocês já vou até responder. Essa aqui eu gosto demais. Por que dar um Hum. banho de balde no bebê? Ah, o banho de Gente, balde. É. eu falei para Maíla, na hora que ela me mandou, eu falei, não pode deixar eu responder, porque eu sou a fã do banho de balde. Do banho Banho de de balde. balde, banho de ofurô. Primeiro ponto, tem que realmente comprar o balde específico É, de ofurô por questões do plástico para ser livre de BPA. Então não dá para você ir lá no exatamente. mercado comprar o balde da lavanderia. Não, Vânia, eu vou usar esse balde somente para dar o banho. Não dá pelo plástico, tá? E aí, o balde de ofurô é um banho. Você pode dar o banho de higiene no banho de balde, mas a maioria das vezes que a gente vê é o banho de imersão. Então, o banho de Exatamente. higiene, né? O banho de higiene de passar o sabonetezinho é usado uma vez dia. Então, se a gente for dar banho mais de uma vez ao dia ao bebê, a gente não usa o sabonete. Sabonete é uma vez dia. E aí, o banho de balde de imersão é uma ótima ferramenta para auxiliar no momento da cólica e para esse bebê relaxar, né? Um exemplo muito clássico, quem é que não gosta de tomar um banho e dormir? Né? Você relaxa muito, dorme limpinha, fresquinha e realmente relaxa. E no momento da cólica, porque quando você coloca o bebê no balde, alivia a cólica. Também remete como se ele estivesse no útero. Só uma dica: se esse bebê tá choroso da cólica, calenta ele para depois colocar ele no balde. Você colocar esse bebê no balde choroso não será uma experiência legal, será negativa, porque aí o bebê vai assustar. Então, acalenta esse bebê, coloca no balde. É interessante ter musiquinhas para que seja Hum. realmente de relaxar. Então, a água é um pouquinho mais morna, porque esse banho de balde pode durar até 10 minutos, mas eu sugiro que vocês comecem com pouco, exemplo, 2 minutos, para esse bebê ir se adaptando. E também a gente vê o tempo que o bebê está gostando, ele vai dando sinais de que não está mais legal ali no balde, a gente retira. Muitas vezes, no momento da cólica, a hora que a gente coloca o bebê, às vezes ele faz cocô. Aí a gente tem que tirá-lo, não dá para ficar com ele nesse balde com água suja. Outro ponto importantíssimo de banho de balde. Banho de balde é banho de imersão. Então vamos lembrar a gente na piscina de ofurô. Não fica só Uhum. o pescoço para fora quando a gente está na piscina. A gente não emerge e fica só o pescoço para fora. Então, banho de balde é só o pescocinho do bebê para fora. Outro dia eu estava atendendo uma mãe e eles foram fazer o banho de balde.
E aí eu fui ver, eu esperei um pouquinho para acompanhar, mas a Uhum. água estava abaixo do peitinho do bebê. Ah, tá. Então ele não estava Uhum. gostando do banho de balde porque ele estava com metade do peitinho para cima sem água. Aí eu fui, pedi licença se eles queriam auxílio, sentei o bebê, emergi que ficou somente a cabecinha para fora. Uhum. Ele até fez assim de tanto que relaxou. Então é isso, a gente ter esse cuidado de ficar somente o pescocinho para cima e também o bebê como relaxa, ele fica querendo tomar a água do balde, também a gente tem que ter Uhum. cuidado. Mas e a quantidade de água? Aí do balde, muita atenção. Eu falo que os papais têm que ajudar. A hora que você pega o balde, se você coloca o bebê, é óbvio que a água vai subir. Vai. Então a quantidade tem que ser menos de 50% do tamanho Do do balde. Vamos balde. pegar esse copo aqui de exemplo, como se fosse essa quantidade. Se a gente olhar Uhum. o tamanho do copo. E aí já me Uhum. perguntaram, tem que vir específico nos baldes, tem que vir escrito nos baldes, a quantidade. Mas isso aí vai Uhum. depender também do peso do bebê. Né? Cada bebê Exatamente, tem do seu bebê. peso. Então não tem como ter um padrão, vai depender do peso desse bebê para a hora que senta essa água emerge. Mas assim, eu Uhum. sugiro vocês iniciarem com o banho de balde, espera uns dias depois do nascimento do É. bebê, para estarem familiarizados, para terem segurança de colocar esse bebê no balde. Mas as Uhum. mamães que começam com banho de balde, elas não ficam sem, porque é algo não medicamentoso que auxilia no momento da cólica e relaxa muito esse bebê para dormir. Então, por exemplo, deu um banho de higiene, posso dar 2 banhos de balde no dia se for preciso? Pode, desde que não tenha o sabonete, porque ele já aconteceu lá no banho de higiene. Então, um banho por dia com sabonete, acima de um banho sem sabonete, somente de imersão. Uhum. Eu acho que ficou explicadinho, né? Pode. Uhum. Tem hora que a gente empolga. E a outra, é perigoso dar banho de balde no bebê? Já foi o Ah, você acabou que de foi essa que eu explicar falei, não tudo do foi? banho de balde. É. A questão se é perigoso, que eu perguntei por que dá um banho de balde, é a mãe ter segurança. Perigoso não é, mas a gente Ah, com precisa que ela esteja certeza. segurança, esteja É. capacitada, e esse banho vai ajudar muito em momento de cólica, acima de tudo, lembrar o Uhum. bebê quando ele estava no útero momento Isso, de esterogestação. Mas o banho de balde eu exatamente. não sugiro que ele termine nos É, 3 meses, pode continuar com ele mais tempo. É uhum. preciso dar água para o meu bebê? Essa pergunta sempre aparece. Falhou, Vânia. Eu não escutei a pergunta. Não Preciso dar escutei. água para meu bebê? Então, em Maíla, aleitamento, tá ouvindo? Tá ouvindo? É o bebê em aleitamento materno exclusivo? Não não falou. especificou. Vamos falar das diferenças, então? Então, vamos lá. Então, bebê em aleitamento materno exclusivo, né? Ele vai ficar em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, 6 meses de vida, que nós vamos fazer o início da. Nós não, né? Pediatra vai fazer o início da introdução alimentar. E até lá, ele não vai tomar nada, nem água, nem chá, nem suco, nem nada. Esse é o aleitamento materno exclusivo, tá? Tem um aleitamento, gente, que a gente fala que é o misto, que é a mãe que ela introduz uma fórmula, por exemplo, e continua com o aleitamento materno, né? Então, por exemplo, ela entra com um Aptamil, e aí sim, essa mãe ela precisa oferecer água, tá? Porque quando ela entra com a fórmula, deixa de ser aleitamento materno exclusivo. Então, ela precisa oferecer água para esse bebê. Você quer complementar, Vânia, de tipo de Essa questão aleitamento? também da quantidade de água, e eu deixo de sugestão que as mães discutem com o pediatra, que isso é algo bastante polêmico dessa quantidade. A quantidade Uhum, de água a ser ofertada vai depender da quantidade de fórmula que o bebê uhum, está ingerindo. é, No aleitamento materno misto, às vezes a gente a gente assiste um misto que é pouca fórmula
e maior quantidade de leite materno ou vice-versa. Então, do momento que alguma mamãe estiver em fórmula, eu sugiro que discutem com o pediatra, que ele é o profissional para te nortear nessa quantidade. E o bebê que também estiver só em fórmula, discutir com o pediatra, porque é um assunto bastante polêmico, gera algumas divergências de orientações, aí eu sugiro ver com o pediatra. Mas, como Maíla disse, bebê em aleitamento materno exclusivo, sem água, sem chá ou sem fórmula, não precisa de água. Quem precisa de muita água é a mãe desse bebê. Exatamente, porque o leite materno tem praticamente 80% de água, então, além de, né, matar a sede, vai também causar saciedade do bebê, porque tem a gordura, a gente sabe, do leite. Uma coisa, Vânia, que até você colocou na fórmula, no último simpósio que teve de aleitamento materno, uma das pediatras que estava presente, ela falou que eles avaliam mesmo essa questão da quantidade de água, porque às vezes foi uma mãe, por exemplo, que está em aleitamento materno, e de repente, em um determinado dia, ela não quis deixar o leite materno e deixou uma mamadeira de fórmula, e foi uma única vez só que ela deu fórmula, esse bebê eles não indicam da água. Então, uma mãe que deixou uma mamadeira uma vez na semana, então esse bebê não vai precisar de água, porque é muito relativa essa questão. Mas já aquele bebê que faz uso de fórmula todos os dias, diariamente, esse bebê vai precisar. Mas isso tem que ser discutido com o pediatra para ver volume, qual quantidade. E o bebê normalmente ele não gosta muito de água, né? Quem já teve filho sabe que eles rejeitam um pouco. Mas quando o bebê está em fórmula, precisa ser oferecido. Em aleitamento materno exclusivo, não. É isso. A próxima perguntinha é como faço quando o bebê tem cólicas? Ixi, aí tem várias técnicas, né? Nós até começamos a falar um pouquinho, né, dos 5S, que a gente acaba explicando quando a gente faz a consultoria, e tem várias outras técnicas, né? Que é a técnica dos 5S, ela é uma combinação, que é enrolar o bebê no charutinho, tem o chiado, né? Que a gente faz o barulhinho no ouvido do bebê, imitando os sons que estavam no útero, chiado é um deles. Tem até um aplicativo que a gente ensina para a mamãe, né? Que ela pode estar utilizando sons que eram familiares do útero, né? Que a gente acha que são sons até estranhos, que é barulho de secador, né? Barulho de ventilador, que a gente acha que o bebê tem que ficar em silêncio absoluto, mas dentro do útero ele estava com muito barulho. Mas são sons bem específicos. Tem a questão do balançado, mas é um balançado suave, né? Não é sacudir o bebê, tá? Tem a questão que a gente pode estar utilizando também de virar o bebê de barriguinha para baixo, que é um posicionamento interessante, né? E tem a questão da sucção não nutritiva, que não é muito utilizado, mas é o último recurso, às vezes, que você pode utilizar. Muitas vezes a gente faz uma associação de técnicas. Então, eu enrolo o bebê, estou lá fazendo, né? Enrolando, fazendo chiado, de barriguinha para baixo e balançando. Quer dizer, eu estou associando 4 técnicas ao mesmo tempo. Eu estou falando dos 5S porque é o que a gente mais utiliza, né, Vânia? Eu estou acabando falando dele, mas é claro que você pode pôr uma música, é claro que toda mãe vai ter uma alternativa, pode tentar várias alternativas, O mas banho de é uma balde das. que a gente acabou de falar também. Sim, o banho de balde é uma delas, e a gente está falando de alternativas não farmacológicas para alívio da dor, que é o ideal, né, para não partir para os medicamentos, porque a gente sabe que os medicamentos, de certa forma, vão ter os efeitos colaterais que a gente não deseja para o bebê. Pensar principalmente naquela live que você já fez, né, que quem assistiu sabe da alimentação materna, que essa mãe tem ingerido, fazer uma associação com o que essa mãe ingeriu naquele dia, vão correlacionar?
tem relação com algum alimento? Será que ela comeu alguma coisa diferente naquele dia que esse bebê teve muita cólica, né? Então, cólica é esperado, mas de repente esse bebê está tendo muita cólica, né? Vamos associar com algum alimento. Então, tudo tem que ser pensado, né? Então, tudo precisa ser, é um conjunto, sempre um conjunto. O banho de balde também entraria aí, então, é um monte de coisa mesmo. Pensando na alimentação que você disse, aquele dia a Cristiane explanou muito bem de que Foi. não tem um alimento em específico, Não. porque às vezes as mamães começam a ser privadas de muitas É. coisas de alimentação. Então, foi Uhum. isso que Maíra disse. Deu cólica hoje o bebê, vamos correlacionar, né? Tem uma associação com alguma coisa, não tem alguma coisa que ele ingeriu, fazer a associação, e aí Uhum. começou a ter associação com algo, claro, na questão Aí de suspender. pensa. As mamães que tiveram com muitas dúvidas de alimentação, eu sugiro que talvez procurem uma nutricionista para te Isso. orientar, te nortear Uhum. melhor, porque senão vai ficar igualzinha a mamãe que eu atendi. Toma café de canjica, almoça, Nossa. sopa. Toma café da tarde de canjica e É, janta sopa. E eu perguntei para ela e como pensando preferir. na própria canjica, eu estava pensando nisso essa semana, né? É um alimento que tem muito açúcar, se for tradicional, né? O alimento tem muito açúcar, tem proteína do leite, tem amendoim, tem, tudo vai fermentar. Se fosse um bebê que tivesse intolerância à lactose, próprio açúcar vai fermentar, o amendoim, né? Então, esse bebê aí que vai ter cólica de verdade. Eu tô brincando, gente, nem todos os bebês vão ter cólica com a canjica, mas a gente fica brincando porque é uma coisa popular a questão da canjica por causa do leite, né? O leite. Isso mesmo. Temos uma outra perguntinha. Cortou um pouquinho, deixa eu ver só a conexão voltar. Vocês estão ouvindo a Maíla ou vocês estão me ouvindo? Voltou, tinha ficado. Agora sim. Então, assim, eu só falei dos alimentos, né? A questão desses alimentos que eram muito populares e são até hoje para algumas famílias, né? E pode ser que não dê nada no seu bebê, mas tem mães que vão ter, que bebês que vão ter cólicas, né? Isso Porque é são alimentos importante mais quando fortes. você falou que tem bebê que não vão ter nada. É importante a gente É, lembrar que cada bebê é único, é individual, é, né? Assim como cada gestação, cada amamentação. Então, às vezes a mamãe tem um sim. filho que não tem cólica, vai bem, e no Exato. outro é diferente. Eu tive, né? Eu tive um bebê que teve muita cólica, 3 meses inesquecíveis, e um bebê que não teve cólica nenhuma, com nenhum alimento. Então, eu tive os dois opostos aí. Então, assim, e a alimentação não mudou, foi a mesma. Então, a gente tem que ver que os filhos são diferentes. Isso. Então, tem muito essa questão. Maíla, outra perguntinha. É normal sair um pouco de sangue no umbigo? É normal, tá? É muito normal, nos primeiros dias, né? Às vezes na maternidade mesmo, ou em casa, descolar um pouquinho e sangrar, tá? Esse sangue pode sair na fralda, pode sair no próprio umbigo e é perfeitamente normal. Às vezes tá começando a mumificar, que a gente fala que é ficar pretinho, aquela cor pretinha, e aí ele descola e sangra. Tá? Então não precisa apavorar, continuar a passar, a gente já vai falar dos cuidados, né, com o coto umbilical, que a gente usa normalmente o álcool 70, vem com cotonete, vai passar sempre na base do umbigo, cuidado com a pele do bebê, porque a pele é sensível, né? Então a gente não vai passar na pele do bebê, sempre na região do coto umbilical e passar sempre por baixo, porque às vezes a gente vê também as pessoas começam a curar o umbigo, né? E vão fazendo por cima, porque ele vai endurecendo, né? Ele vai mumificando. E aí a pessoa fica com medo de levantar, e aí por baixo, né? Não vai acontecendo essa mumificação, e começa a melar por baixo. Então tem que ter o cuidado de fazer essa limpeza por baixo também, né? E às vezes esse descola e sai esse sanguinho. Então, continuar passando o álcool sempre nessa região que sangra. Sangrou muito,
quantidade excessiva, né? Aí requer uma avaliação pediatra. Mas esse sanguinho, quantidade pequena, é normal. Falando de sangue, às vezes também, depois que caiu, fica. Na hora que caiu, cai o umbigo. Aí fica um sanguinho na região. Ei, Mariana, você tá joia? Linda! Aí fica um sanguinho lá no umbigo do bebê. E aí a mãe vai continuar passando o álcool 70 na região, tá? Porque muitas mães acham que, não, agora caiu, não precisa passar mais. Mesmo que não caia, não fique o sangue, fica uma casquinha. Então tem que continuar passando o álcool na região, tá? Então é normal o sangue, só não pode ser em excesso. É Essa isso. mesmo, foi uma das suas explicações, a questão do cordão umbilical, as pessoas se preocupam muito, mas é algo que eu acho que talvez de antigo, que já tinha essa preocupação de curar o cordão umbilical e tudo mais. Eu acho que é algo que já vem por trás e que deixa as pessoas tensas em relação a insegura. E hoje Mas as pessoas me perguntam. Pode falar. essas foram as perguntinhas que eu recebi. Você recebeu? Tem mais aí? Você me passou todas. Deixa eu olhar aqui. Não, são essas mesmo. São essas, Só né? falando do umbigo, eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci aqui, peraí. Eu acho que era isso. Não colocar mais nada. Tem gente que ainda me pergunta se precisa colocar gazinha. Não precisa colocar nada. O umbigo tem que ficar livre. Se molhar de xixi ou de cocô, tem que limpar de novo, né? Porque como ele fica livre, ele pode molhar. Tem que Principalmente de tornar e limpar. meninos. Menino, exatamente. Limpar com água filtrada, tornar a secar, secar bem depois do banho, né? E aí tá pingando o álcool 70 absoluto. Mas a gente usa mais, hoje está sendo preconizado o álcool 70, tá? Eu acho que foi isso, do umbiguinho. Maila, conta para nós a novidade que a gente falou no início. O pessoal tá tudo Pois curioso. A é. gente não pode fechar essa live sem contar. Então, gente, nós vamos fazer um SOS Amamentação aqui em Divinópolis, né? Maior, com rede de apoio, para você trazer papai, mamãe, titia, vovó, quem você desejar, porque isso é muito importante. A rede de apoio, a gente sabe que é fundamental, né, para ajudar a mamãe nesse processo. Vai ser no dia 5 de outubro, vai dar num sábado. Vocês podem já se organizar, se preparar. Vai ser muito bacana, muito especial. Quem quiser vir de fora também pode vir. De Divinópolis, aí tem alguém falando de Pimenta, pode vir, viu, Luci? Vai ser um prazer receber você. E sua rede de apoio também, traz o papai, traz a família. E aí a gente já vai abrir para eu e a Vânia já começarmos a pegar os nomes de quem tiver interesse e depois começar a fazer as inscrições no site da Baby Care, tá? Mas nós já vamos estar pegando os nomes e acho que vai ser muito bom, muito especial. E nós vamos aproveitar muito, trocar muita experiência, muita informação bacana, de qualidade, né? E vai ser muito prazeroso aqui receber vocês, né, Vânia? Isso, vou falar um pouquinho do SOS Amamentação. Gente, o cabelo hoje tá que tá. Porque às vezes muita gente não conhece. O Isso. SOS Amamentação é um projeto de minha autoria. Ele tem 2 anos de existência e eu criei ele com o objetivo de levar informação de qualidade para as mamães. Então, ele está aqui em Santo Antônio do Monte, tem Lagoa da Prata e Divinópolis. É uma roda de conversa. A gente conversa muito sobre esterogestação, os 3 primeiros meses de vida do bebê, por que esse bebê precisa tanto de mãe, né? Porque a gente fala muito, eu sempre falo sobre que eles brincam, esse bebê vai ficar mimado, que não pode pegar, por que às vezes esse bebê acabou de amamentar e poucos minutos depois ele já quer peito de novo.
A gente conversa também bastante sobre a importância da rede de apoio, que são as pessoas que estarão junto com a mamãe quando esse bebê nascer. E, claro, a gente fala de amamentação. O SOS Amamentação ele tem como principal objetivo, além de levar informação de qualidade para as mamães, é lançar a isca para que as mamães busquem mais, né? Para que elas estejam preparadas e informadas para quando esse bebê nascer, para quando estarem na maternidade. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível que é revertido para a instituição de caridade. A gente tem lanche e um sorteio de um vale bônus da Baby Care de 20% nos serviços da Baby Care. Esse evento, quando a Maíla fala um evento maior, eu sugiro vocês não perderem a oportunidade de estarem levando acompanhantes, porque o SOS Amamentação, ele é apenas para mamães, gestantes ou lactantes, mas com o objetivo de abranger mais esse público, de empoderar. Então, a gente vai fazer esse evento maior. No último sábado, eu fiz em Lagoa da Prata, foi excelente. Amanhã, eu já vou estar publicando as fotos de Lagoa da Prata em redes sociais. Eu peguei o CD, mas hoje eu não tive tempo de estar divulgando para vocês verem. Em maio, eu fiz aqui em Santo Antônio do Monte. Então, é muito bacana. A gente empodera os papais, empodera as vovós e tia, e aí eles conseguem entender mais por que essa mamãe fica tão sensível e frágil quando esse bebê nasce. Então, já quem tiver interesse, como a Lucy mencionou, pode estar chamando a Maíla ou eu, a gente já vai anotando os nomes. Na próxima semana, as inscrições já estão abertas. Podem estar chamando pelo WhatsApp, que a gente envia o link para ficar mais fácil. E não perca essa oportunidade, como a Maíla disse, que será um momento especial, será muito gostoso. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. Se eu pudesse, eu ficava falando um dia todo, que é algo que eu gosto. E com a roda de conversa, a gente troca experiência com as mamães, e é sempre muito gostoso. Então, é no dia 5, que Maíla disse, às 9 horas. A duração, a gente termina até meio-dia, a gente não pode passar, pensando na questão do almoço. Isso mesmo, né? Maíla, tem mais alguma coisa que você queira estar colocando? Tem mais alguma coisa que você queira estar colocando? Tá, agora eu ouvi, estava travando. Não, acho que é isso. Cuidados para o bebê é muito amplo, né? Tem muita coisa. A gente tem o curso, né, de cuidados para bebê, que abrange vários cuidados, desde os cuidados básicos, como o banho, que a gente falou aqui, o banho de balde, o banho tradicional, cuidados com o coto umbilical, essa técnica que a gente explicou muito resumidamente, mas aí a gente demonstra que é a técnica dos 5 S's, mas a gente explica vários cuidados com o bebê, né? Técnicas para mamãe, no caso de quando o bebê engasga, e por aí vai. É um curso, né, Vânia, de atendimento, de cuidados com esse bebê. E a Baby Care oferece esse curso, eu acho que é muito válido, né? A mãe aprender esses cuidados, principalmente a mamãe que às vezes se sente insegura nesses cuidados. Então, hoje a gente conseguiu falar um pouquinho, sanar algumas dúvidas que as mamães têm sobre essas questões, mas é bem amplo, né? Porque perpassa várias coisas. Essa questão das roupinhas, do calor e por aí vai, né? Muitas têm dúvida, questão. Ah, uma coisa interessante, você falou, eu lembrei aqui, de lavar o narizinho com soro fisiológico, né? Mas muitas coisas têm prescrição de pediatra. E a gente faz as orientações, mas a gente também tem, e a gente trabalha em conjunto com o pediatra do caso do bebê, né? Sempre é um trabalho multidisciplinar.
e orientado com as necessidades daquela mãe, daquela família, daquele contexto. Né? O que que aquela mãe de fato necessita, né? O que que ela precisa, como que é a rede de apoio, qual que é a demanda dela, qual que é a necessidade dela, pensando nas necessidades dela. Porque muitas vezes é uma mãe que não quer dar banho de balde, né? Uma mãe pensando no contexto dela, na realidade dela, então, a gente tem que trabalhar em cima, né, do que é possível para essa mãe. Eu acho que é isso, né? E a gente está à disposição para ensinar, para explicar, para orientar, porque esse trabalho de cuidados com o bebê, aleitamento materno e consultoria é muito bom. E é muito gostoso a gente poder auxiliar, né, tanto a mamãe quanto o bebê nesse período e poderem ponderar mesmo, né? Porque esse conhecimento, ele facilita, ele ajuda a mãe a se sentir mais segura nesse momento. E ela precisa muito dessa segurança. Né? Essa segurança para ela é fundamental, né? Que ela escuta tanta coisa de tanta gente que ela fica se sentindo muito perdida. A gente até brinca, acho que a gente já conversou sobre isso, que muitas vezes ela quer ser até ouvida, né? No momento da consultoria, quer ser apoiada, e eu acho que é muito por isso também, né, a gente transmitir essa segurança. Então, a gente está à disposição para isso também, para transmitir o conhecimento, a segurança, o apoio e o acolhimento, acolher essa mãe nesse período, né, desse puerpério, desse cuidado com o bebê, né? E no Isso mais, mesmo. agradecer. Quando a Maíla fala de acolher, é importante a gente acolher a mãe, ouvir e, acima de tudo, respeitar as decisões dela, né? O que que ela quer, a gente respeitar. Quando Maíla disse, sim, a Baby Care tem curso de cuidados com o bebê, de amamentação, a gente está à disposição, né, para estar realizando esse sábado. Sábado agora eu vou estar fazendo curso de amamentação em grupo, e em setembro tem 2 turmas de curso de cuidados com bebê em grupo, e é bacana os cursos em grupo, porque a gente também vai trocando experiência entre os casais. Tanto o curso de cuidados com bebê quanto de amamentação, a gente fala um pouquinho, sim, né, de rede de apoio de esterogestação, não tanto quanto a SOS Amamentação, mas a gente conversa um pouco, porque eu falo assim que, como é que eu falei no SOS Amamentação, que eu ficaria super contente se as mamães, ao saísse, estivessem gravado o tamanho do estômago do bebê, o que que é Ai, esterogestação e pojadura. Se elas gravassem essas nossa, 3 coisas, eu estaria contente, porque esterogestação é algo que você tem que ter conhecimento e toda a sua rede de apoio estar empoderada para saber vivenciar o tamanho do estômago do bebê, porque senão essa mamãe vai para a maternidade achando que está jorrando leite, uma vaca exatamente. leiteira. E entender a Uhum, pojadura, que é a famosa descida do leite, porém, em fase de colostro, o colostro sim é leite. O uhum, suficiente para nutrir seu bebê desde que esteja fazendo uma mamada efetiva. E foi bacana que depois do SOS de sábado, 2 mamães tiveram bebês. Então, elas estão super informadas, uhum. estão Ai, conversando que comigo. ótimo. Hoje, inclusive, eu atendi uma mamãe que estava no sábado e teve bebê já depois disso, e está super informada. Então, assim, se grava essa gestação, tamanho do Tá estômago do ótimo. bebê e a dor de adulto, tá ótimo, porque já entendeu muita coisa do SOS. Então, a gente deixa esse Uhum, recadinho para vocês. Contem para as gestantes, mamães que estão amamentando, para estarem participando. Qualquer dúvida pode estar chamando a gente. Nosso tempo está passando. Agora mesmo uhum, aparece o cronômetro, mas eu quero uhum, agradecer a vocês mais uma vez pela também. participação na live, agradecer a Maíla, né, por estar aqui conversando conosco sobre cuidados com o bebê. Sim, A gente vai fazer mais lives, só que agora em Deus. setembro a gente retoma a atividade de uma live por mês. Em breve eu Uhum, informo data, tema. Em setembro será com a Jussara Boto, enfermeira, uma queridíssima, que a amamentação me apresentou, que eu queria ela até junto comigo. Mas daqui a pouco a gente informa data e tema.
E Maíla, muito obrigada mais Eu uma que agradeço, vez. Vânia. E, pessoal, não esqueçam do SOS Amamentação. Uhum. Vânia, muito obrigada, viu? Obrigada a todos. E se Deus quiser, ó, todo mundo tá, quem quiser, tiver oportunidade de vir, estão todos convidados aí para o dia 5. E agradeço a todos o convite aí de você também, Vânia. Acho que foi muito produtivo. E eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Então é isso. Boa noite para vocês. Põe a Mariana aí para me dar tchau para ela. Tchau. Gente, ela já achou uma lembrancinha que eu ganhei hoje aqui. Você vai vir dar tchau? Ah, não deu nem tempo de eu fotografar. Você vai vir dar tchau? Ai, meu Hoje ela não quer, Deus. não. Tá cansada. A lembrancinha é melhor para ela ali brincando. Então é isso. Então, boa noite para todos. Muito obrigada, né? A todos. Um beijo. Beijo, Tchau. pessoal. Boa noite.